Olá, pessoal. Vamos iniciar então o nosso primeiro módulo. E esse módulo foi denominado Preparação para a sua jornada, fazendo uma revisão grande em relação aos conceitos de mecânica, da matemática, que vamos precisar para estudar a estabilidade de embarcações. Então, a primeira coisa, vamos olhar aqui os tópicos que nós vamos trabalhar. Entender o conceito de equilíbrio, fundamental para estudar a estabilidade. Entender o conceito de inércia, de figuras planas, aplicar os conceitos de inércia às figuras geométricas simples e compostas. Vamos, em segundo lugar, também trabalhar o conceito da gravidade e o centro de volume submerso, centro de área, aplicar o teorema de eixos paralelos no caso da inércia e conhecer os princípios de Arquimedes, que vocês já devem ter visto, em relação à pressão hidrostática. Muito bem, eu gosto de começar sempre falando do equilíbrio, lembrando a fotografia, ou colocando aí o que parece ser a fotografia de Newton, porque quase toda a estabilidade estática de embarcações ela é baseada na primeira lei de Newton. Newton estabeleceu 3 leis de equilíbrio da mecânica, né, que a gente costuma chamar de estática e dinâmica. Nós aqui, basicamente, nós vamos trabalhar só com a primeira lei de Newton. Então, lembrando aí que Newton andou por vários lugares na matemática e na física, né, e deixou como legado essa questão do equilíbrio para nós. Newton estabeleceu que, como colocado por essa equação, de que o somatório das forças que agem sobre uma partícula, se ele é zero, ou seja, considerando como um vetor, se o vetor das forças, o resultante do vetor de forças que age sobre uma partícula é nulo, ele garantiu para a gente que a partícula estava parada ou em movimento retilíneo uniforme. Esse conceito para a gente ele é importante, mas ele não vai ser diretamente aplicado, porque o nosso caso, uma embarcação, ela não pode ser considerada como uma partícula. Então, nós precisamos fazer uma extensão dessa lei de Newton, aplicando ela a um corpo rígido, como mostrado aqui na figura, um corpo rígido qualquer. Se eu agora estabelecer, né, usando o princípio do equilíbrio de Newton, que a soma das forças e a soma dos momentos que agem sobre um corpo rígido, se forem zero, nulo, vetor nulo, isso quer dizer que esse corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme. No caso da estabilidade, nós iremos estudar o corpo na condição parada. E é assim que é aplicado até hoje na condição de estabilidade estática e intacta da embarcação. Então, nós vamos ver aqui somente a primeira lei de Newton aplicada ao corpo e na condição parada. E, nesse caso, nós não vamos usar todas as equações, porque, se vocês observarem aqui, se nós desmembrarmos esse sistema de equação, na verdade, aqui são 3 equações, porque eu tenho forças na direção x, forças na direção y e forças na direção z. Assim como essa equação, ela estabelece 3 componentes, né? Momentos em torno de x, momentos em torno de y e momentos em torno de z. Então, esse sistema aqui é um sistema de 6 equações. E nós não iremos trabalhar com todos eles, porque o que vai nos interessar são somente as forças na direção vertical do equilíbrio. Centro de gravidade, esse conceito todos já devem ter visto muitas vezes, mas é importante aqui a gente estabelecer alguns princípios fundamentais. Eu considero que esse é o tema, por incrível que pareça, mais importante na área da estabilidade. Por quê? Muito simples. O cálculo do centro de gravidade ele é uma propriedade de uma distribuição ponderada, onde a ponderação é a distância de cada peso ou de cada massa.
Então, centro de massa, centro de gravidade são semelhantes para algumas condições, principalmente as condições estabelecidas aqui na Terra. Então, essa distribuição de pesos permite com que eu faça uma ponderação com a distância, considerando sempre um determinado sistema de eixos escolhidos como referência. Então, aqui eu vejo claramente que a posição do centro de gravidade, multiplicada pelo peso total da embarcação, que simplesmente é a soma de todos os pesos, eu falei embarcação, mas de qualquer elemento, né? Ele é igual à média ponderada de cada um dos elementos de acordo com o seu vetor posição, tá certo? Se nós desmembrarmos isso aqui nas componentes x, y e z, nós teríamos então a expressão aqui do que a posição do centro de gravidade em suas componentes x, y e z é o somatório dos momentos destes pesos em relação às coordenadas x, y e z, divididas pelo peso total. Então, a princípio, vocês devem estar olhando e falando assim, poxa, então por que isso tem um cenário tão importante? O cenário importante para o caso da estabilidade é que o centro de gravidade, nós vamos ver mais adiante, ele é fundamental na determinação do equilíbrio e da condição de estabilidade da embarcação. Então, até aí, sem problema nenhum. Ele apresenta uma forma de cálculo bastante simples. Mesmo que nós tivéssemos uma infinidade de elementos para serem considerados, hoje, uma planilha eletrônica não teria nenhuma dificuldade de compor a posição do centro de gravidade. A questão não é o cálculo, a questão é como obter esses valores. Nem sempre esses valores de posição e de peso são tão bem conhecidos. E se nós considerarmos erros não só na posição do peso, como na própria composição desse peso, e somarmos esses diversos erros cometidos, então isso indica que no final, a gente teria um erro bastante grande. Então, só para adiantar um pouco, em relação a um navio em construção, nós podemos imaginar que temos centenas, milhares de elementos a serem considerados na composição do peso da embarcação, ainda sem considerar a sua carga. E esses elementos nem sempre são tão simples de serem avaliados o seu peso e a posição do centro de gravidade de cada um desses pesos. Portanto, quando eu faço a construção e chego ao final dela, eu tenho sempre uma pergunta: onde está o centro de gravidade e qual é o peso da construção? E essas respostas vão ser realmente confirmadas após eu colocar a embarcação dentro d'água e, através do equilíbrio peso e empuxo, eu determinar o peso através do empuxo e nós veremos um pouco mais adiante um pequeno teste, chamado teste de inclinação. Ele vai permitir que eu determine a posição vertical do centro de gravidade. Então, para vocês terem uma ideia, que somente a soma de elementos e essa multiplicação dessa média ponderada, ela não é tão precisa na sua execução. Não é que a conta seja difícil de ser feita, simples, mas a administração dessa quantidade de elementos é bastante difícil. Isso não acontece só conosco, acontece também nos aviões, nas grandes construções. Essa é uma questão complicada, tá? Principalmente essas que se movimentam, né? Navios, aviões, locomotivas, etc. Muito bem. Eu tenho aqui alguns exemplos da condição do centro de gravidade e da importância deles, né? Então, aqui, por exemplo, eu vejo que para a balística é fundamental determinar a posição do centro de gravidade e o peso de um determinado elemento. É claro que elementos menores, essa dificuldade ela deixa de existir de certa maneira, porque eu posso pesá-los com balanças, com células de carga bastante precisas e posso, através de um processo de equilíbrio, determinar com bastante precisão a posição do centro de gravidade.
Isso não é tão possível assim quando eu penso em navios, aviões de grande porte, etc. Entendeu? Essa questão ela se torna um pouco mais complicada de eu equilibrá-los para determinar a posição do centro de gravidade. Muito bem, essa segunda figura aqui mostra o que nós iremos estudar da questão do equilíbrio. Eu tenho uma condição de equilíbrio e eu vou perturbar essa condição aplicando uma pequena perturbação e vou verificar se isso tem comprometimento com o retorno da embarcação. Por último, aqui, nessa figura, nós vemos a questão do centro de gravidade nosso, né? Então, das pessoas, e nós consideramos isso no cálculo, por exemplo, de centro de gravidade de pessoas sentadas, pessoas em pé, né? O umbigo é sempre uma boa referência para isso, pode ser uma imprecisão, mas é um valor médio utilizado. O encosto das cadeiras, por exemplo, é uma posição também que utilizamos, o assento delas. Então, existem algumas referências que nós temos para tirar o ponto médio da relação ao centro de gravidade. É uma experiência que a gente pode notar bem quando a gente se inclina, né? A gente pode até perder um pouco a condição do equilíbrio aqui, né? Porque o centro de gravidade pode se deslocar um pouco mais para frente, a gente até se desequilibrar. Então, é um conceito que está sempre presente ao nosso redor o tempo inteiro. Corpos contínuos, aquele somatório que nós vimos, né? Sem querer entrar em detalhes aí das integrações, mas ele se transforma num sistema de integrais, ou seja, eu agora deixo de ter o somatório de pequenos pesos e suas posições, mas com o corpo contínuo eu trabalho da mesma forma, mas eu preciso integrar essas componentes do peso ao longo do corpo, né? Então eu transformo isso em integrais, apesar do sistema, o conceito ser absolutamente o mesmo. Pessoal, vamos ver esse exemplo aqui, que mostra como é que, de uma forma simples, como é que isso é computado. Tá? Tenho aqui nessa figura, eu peço para determinar a posição, a localização x e y somente, portanto, eu não estou preocupado com a outra coordenada, que seria a z. Então, aqui x aponta aqui para a direita e o y aponta para cima. Sempre importante a gente verificar qual é o sistema de referência que o centro de gravidade está colocado, calculado. E isso aqui é o centro de gravidade. Ele peço para calcular o centro de gravidade do conjunto turbina e compressor, que está mostrado aqui nessa figura. A massa e o centro de gravidade de cada um dos elementos são indicados na figura. Então, aqui eu estou falando massa e peso, é a mesma coisa, porque eu estou atuando aqui na gravidade. E esse exemplo foi tirado do Hibbeler, da mecânica da estática. E aqui embaixo eu vejo o nome de cada elemento e o seu peso. O aspirador, que está aqui, número 1, com 25 quilos. A turbina, número 2, que está aqui colocada, com 80 quilos. O exaustor, que está aqui nessa condição, 30 quilos. E o compressor, que está aqui com 105 quilos. É o elemento mais pesado de todos. E as posições X e Y de cada um dos elementos. Preste atenção que aqui a posição do quarto elemento é a soma dessas coordenadas aqui. Certo? Muito bem. Então, nessa aula gravada para vocês, o que eu gostaria muito era que vocês parassem agora, nesse exato momento, o vídeo, e tentassem resolver isso, ou no próprio papel, ou usando uma tabela. E nós vamos resolver isso aí usando uma tabela daqui a pouco. Tá certo? As respostas estão aqui colocadas para você e nós vamos, então, resolver. Muito bem, pessoal. Voltamos aqui agora com a tabela do Excel montada e eu aqui fiz a cópia da figura novamente, coloquei os elementos que fazem parte desse conjunto, o peso que está especificado em cada um, e aqui nas coordenadas x e y eu já tirei cada uma dessas coordenadas. Vou pegar da coordenada 4, que pode ser a mais complexa, olha, é a soma aqui, 0,75 por 1,25, que dá 2, mais 0,5 aqui,
Então, a coordenada x aqui dá 2,5. Então, dá 2,5 aqui colocado. E a coordenada y ela é direta, 0,95. E assim fiz com todos os elementos. O que eu vou produzir agora é o produto da coordenada vezes o peso. Então, eu vou fazer aqui onde essa célula é igual ao peso multiplicado pela coordenada x. Muito bem. O Excel, então, ele permite que nós peguemos essa célula e façamos os mesmos cálculos, repetindo, arrastando a célula para cá, o que nos facilita muito. Então, está aqui todos os produtos da coordenada x vezes os pesos. Eu vou repetir a mesma coisa, vou fazer, podia ter copiado aqui, mas vou fazer a mesma coisa em relação à coordenada y. Agora, então, eu tenho o resultado. Vou arrastar novamente e vou obter esses produtos em todas as coordenadas y vezes o peso. Muito bem. Agora, quando chego aqui ao final, eu quero saber a soma total dos pesos. Eu apenas arrasto aqui e uso esse símbolo de somatório, que ele me dá o resultado final. Da mesma maneira, ele me faz isso para o somatório dos momentos em x e também faz isso para o somatório dos momentos em y. E se eu agora quero determinar a posição x e a posição y do centro de gravidade, eu simplesmente irei dividir o momento divididos pelo peso total. E a mesma coisa eu vou repetir para a coordenada y, o momento em relação a y divididos pelo peso total. Perfeito? Agora eu posso aqui ajustar um pouco as casas decimais e eu tenho aí a minha resposta. Certo? Confiram aí com o que vocês fizeram e se quiserem também montar a tabela, vale muito a pena. Vamos voltar à nossa aula, então. Muito bem, assim que nós fizemos esse exercício, nós então agora vamos dar continuidade ao curso. O centro de massa, o que a gente já havia comentado, apenas uma diferença aí da posição do centro de gravidade. Então é muito comum a gente usar centro de massa e centro de gravidade, né, quase de uma forma única, mas tem uma diferença aí, não no valor do centro, mas no conceito. Quando eu tenho centroides de volume, eu também tenho que recordar alguns matemática que vimos, que eu determino o centroide do volume submerso. Então, isso muitas vezes é importante para determinar o centro de massa ou o centro de gravidade de um corpo que não tem uma geometria conhecida, eu acabo tendo que usar o processo de integração. O conceito é o mesmo, né? Eu vou fazer o processo de integração de cada um dos elementos em relação a um eixo, no caso aqui um elemento infinitesimal de volume, e vou dividir pelo volume total. Muito bem. Eu queria usar essa figura aqui para fazermos um exercício onde eu conheço bem aí as geometrias, né? Então, eu vou pedir a vocês para fazer a mesma coisa, que dessem uma parada no vídeo, tentassem resolver esse exercício que pede para determinar o volume e o centroide desse volume. É uma recordação. Vocês podem tentar fazer no papel direto ou mesmo no próprio Excel. Tá certo? Eu vou resolver ele no Excel com vocês. Certo? Então, vocês dão uma parada no vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Olá, pessoal. Voltamos aqui agora no Excel para fazermos esse exercício, que é a composição de vários elementos aqui tridimensionais, mas cujo volume nós conhecemos bem razoavelmente. Tá? Eu não vou resolver ele completo aqui para vocês, mas vou indicar como é que vocês deveriam fazer. Tá? Uma tabela do Excel, onde, em primeiro lugar, eu colocaria o item que está sendo colocado, calcularia o volume, então eu tenho aqui o elemento paralelepípedo, que seria o produto das suas 3 dimensões, eu tenho o elemento cilindro, que seria a área do círculo, cujo raio é 60, a área dele, π d2 sobre 4, ou πr2, multiplicado pela altura desse cilindro. Presta atenção
que essa altura vai até aqui a face dele. Aqui eu tenho um outro cilindro, que eu chamei de tubo ali, mas é um cilindro menor, mesma coisa, onde eu tenho aqui o diâmetro dele, que é 15 milímetros, e eu tenho que descontar essa distância aqui, portanto, a altura dele é 100 milímetros. Faço de novo a mesma coisa, o produto da área vezes a altura. E, por último, eu tenho a esfera aqui, que é o 4/3 de PR3, o seu volume, aonde eu vou colocar o volume colocado nessa posição. Uma vez estabelecidos os volumes e as posições do centroide desses volumes, eu agora vou fazer o produto de cada volume pela coordenada x, coordenada y e coordenada z, e estabelecerei aqui, vamos dizer, o momento em x, o momento em y e o momento em z. Tá certo? Feito o somatório desses momentos, nessa posição, feito o somatório dos volumes, eu posso agora encontrar o centroide desse volume em relação ao sistema de referência x, y e z, que é dado pelo momento em relação a x, momento de cada um dos volumes, divididos pelo volume total. Momento de y em relação total e o momento em z divididos pelo volume total, e me dá a coordenada z do centroide. Tá certo? Então, pessoal, vale a pena aí vocês tentarem resolvê-lo, mas está todo indicado aqui como fazê-lo e obter aí a resposta que vocês irão encontrar a posição e as coordenadas x, y e z do centro do volume deste corpo. Se esse corpo tivesse todo submerso, ele seria o centroide do volume submerso. E nós vamos ver que ele é conhecido como o centro de carena. Muito bem, pessoal, vamos voltar então à nossa aula, retornando ao módulo. Muito bem, uma vez que vocês tenham feito esse exercício, vamos dar continuidade e agora vamos ver como é que a gente determinaria a posição do centro do volume submerso de uma forma que eu não sei conhecer exatamente esse volume, ou seja, não é uma forma geométrica conhecida. Para engenheiros navais, isso já foi feito aí num outro curso, arquitetura naval, etc. Então, eu consigo determinar o volume submerso através de um processo de integração numérica das diversas áreas, que nós chamamos áreas das balizas. Então, aqui está representado somente uma determinada área e uma determinada distância x em relação a essa área. E eu teria outras áreas aqui que eu poderia incluir, e eu teria uma curva como essa, onde em cada posição x eu tenho a área associada. Essa área pode ser calculada através de um processo de integração numérica também, e eu posso montar essa curva chamada curva de áreas seccionais. Muito bem, aqui eu já conseguiria calcular o volume total através da integração dessas áreas, que seria a área abaixo dessa curva, que eu posso fazer isso de forma numérica, utilizando um método de integração numérica, nós vamos ver daqui a pouco. E eu também poderia, então, calcular o momento destas áreas em relação a essa origem. E depois, dividindo o momento dessas áreas pelo volume do corpo, eu poderia obter a posição x do centroide desse volume, não a y e não a z. No caso da y, pela simetria, vamos considerar y esse afastamento da linha diametral, pela simetria das seções que normalmente ocorrem numa embarcação, eu diria que 99% das vezes, eu já sei que ele vai estar no centro dessa linha pontilhada, portanto, a condição y é zero, e eu não necessitaria calculá-la. Mas a posição z do centroide do volume ela é importante de ser calculada, mas eu teria que ter, para cada uma dessas áreas, a posição do centroide desta área, para depois, então, fazer o mesmo processo de multiplicar a área vezes o centroide, coordenada z, e fazer o processo de integração. Pediria a vocês que fizessem esses cálculos usando agora, não na mão, mas usando a planilha do Excel, e eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito.
E é claro que a planilha do Excel está disponível para vocês, vocês podem simplesmente completar, tá certo? Então, vamos lá fazer isso no Excel. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no Excel para fazer esse pequeno exercício. Então, o que eu coloquei aqui para vocês foi muito simples. Eu coloquei a coordenada x, que vai de 0 até 24, afastada de 2 em 2, e eu fiz a leitura aqui da área desta curva que foi fornecida e coloquei aqui como as áreas. Muito bem, eu agora posso usar um método, por exemplo, o método de Simpson ou o método dos trapézios mesmo para calcular, e eu não vou fazer isso aqui, que eu quero que vocês se exercitem tentando fazer essa solução. Mas os multiplicadores do trapézio é 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, e eu posso, então, fazer o produto da área vezes o multiplicador, e eu obteria aqui o resultado para me dar o volume, ou então o momento, que seria a coordenada x vezes a área vezes o multiplicador, para poder me dar os momentos. Eu vou até afastar este aqui, vou botar aqui como simplesmente o volume para ser calculado, e aqui é o x vezes a área, que me dá, então, o momento, tá certo? É o momento desta área em relação a x. Quando eu faço esse processo de integração, somando valores, eu obtenho o volume total. Quando eu faço esse mesmo processo de integração, eu obtenho aqui o momento dessas áreas, e se eu dividir o momento volume, eu obtenho a posição do XB. Tá certo? Então, procurem fazer, e a gente, então, retorna depois para a nossa aula. Muito bem, pessoal. Retornando aqui, fizemos o exercício do cálculo do volume submerso e da posição do centro carena X em relação a um casco de um veleiro, de uma embarcação de pequeno porte. Dando continuidade, o centroide da área, como vocês deveriam calcular, e aí no exercício anterior ele já foi calculado para vocês, ele também é feito através de um processo de integração das coordenadas de cada uma dessas seções, e eu consigo, então, determinar a área, mesmo que eu não conheça geometricamente uma expressão para essa área. Aí eu posso usar os processos numéricos. Vocês sabem que todo processo numérico de integração ele tem um erro associado, então, quanto mais a curvatura se apresenta, dependendo do método que eu esteja utilizando, eu preciso usar mais pontos para poder ter uma precisão maior. De qualquer maneira, é um processo que a gente tem de cálculo de áreas e volumes, e que, se nós aumentarmos o número de pontos e também a representação dessas curvaturas, a gente consegue um resultado bastante preciso. Tá? Muito bem, eu queria agora avançar com vocês para o conceito aqui da inércia. A inércia é uma propriedade que é muito boa da gente identificar ela com massa, mas da área é um conceito físico um pouco complexo, bem difícil da gente entender. Né? A gente, quando gira uma pessoa, por exemplo, experiência, sentar uma pessoa numa cadeira giratória e colocar pesos na mão da pessoa, dois pesos desses de execução de exercício, e se eu deixar esses pesos próximos do peito e fazer com que alguém gire a cadeira com um determinado momento aplicado, eu vou perceber que a cadeira vai girar com determinada aceleração angular e velocidade. Se eu agora pedir que essa pessoa que está sentada na cadeira abra os braços com esse peso, e pedindo que a mesma colega que fez o giro fizesse esse giro com o mesmo momento, eu veria que eu teria mais dificuldade para girar essa cadeira, ou seja, ela giraria com uma aceleração e uma velocidade menor. Isso quer dizer que, ao abrir os braços e afastar essas massas, esses pesos, eu aumentei a inércia do corpo. Muito bem, esse mesmo conceito pode ser usado para a área, apesar de que fisicamente ele não tem assim uma representação de entendimento tão fácil, mas eu posso aplicar o mesmo conceito. O conceito diz o seguinte:
Quanto mais afastada a área em relação a um determinado eixo, maior é a inércia de área. Então, se eu considero aqui nessa figura, né, essa área, ela afastada, uma distância x e y de um determinado eixo, quanto mais afastada ela for, maior é a inércia desta área em relação a esse sistema de eixo. Então, a expressão que nos dá isso é essa expressão da integração, onde eu tenho que a inércia em relação ao eixo x é a integral do valor de y ao quadrado vezes o elemento de área dA que eu estou considerando. E a mesma coisa para o elemento para a inércia em relação a y. Nós vamos olhar isso, não vamos ver aqui no cálculo para as áreas de linha d'água das embarcações, porque a princípio isso é visto na arquitetura naval 1, mas nós vamos aqui olhar com as figuras planas conhecidas, que é bastante interessante, e vamos apresentar aqui alguns valores que já são conhecidos daqueles que já trabalharam com esse conceito de inércia. Muito bem. Aumentando a nossa capacidade de cálculo, eu posso dizer que existe um teorema, chamado Teorema dos Eixos Paralelos, que estabelece o seguinte: se eu conheço a inércia de uma determinada figura plana em relação aos eixos que passam pelo centroide, pelo centro dela, eu consigo calcular a inércia desta figura em relação a outros sistemas de eixos que sejam paralelos a esse primeiro. O que eu faço? Eu apenas acrescento a inércia desta figura plana em relação ao seu eixo, eu acrescento a área da figura vezes a distância que esses eixos estão ao quadrado. E isso eu posso fazer para cada coordenada do sistema de eixo. Não vamos olhar essa aqui, que seria o polar, que não nos interessa no momento para a estabilidade. Essa propriedade vai ser muito importante para a gente na hora que nós formos olhar as diferenças de estabilidade entre um monocasco e um catamarã que possui as áreas afastadas. Quando nós formos olhar, por exemplo, a estabilidade de plataformas semi-submersíveis, cujas áreas de linha d'água, onde a superfície do casco corta a linha d'água, elas estão afastadas do eixo principal e, portanto, melhorando a inércia, aumentando a inércia, dando essa componente aqui a mais, que é a área vezes a distância dos eixos ao quadrado. Então, com calma, nós vamos chegar. Muito bem, eu deixei esse exercício aqui para vocês para fazerem o cálculo da inércia em relação ao eixo x e o eixo y. Então, esse eixo aqui que está na base, né, pode ser escolhido como eixo x, e esse eixo que passa pelo centro aqui ser conhecido como eixo y. Vamos dar uma olhadinha, então. De novo, eu peço que vocês deem uma parada no vídeo, tentam resolver, podem fazer na planilha, e nós vamos mostrar como é que ficaria essas inércias lá na planilha. Muito bem, então estamos aqui. Vamos olhar agora, no caso das inércias, a figura que nós temos no exercício, e aqui eu marquei 3 elementos: o círculo pequeno, o retângulo e o círculo maior, né? Esse maior aqui. E eu coloquei aqui as coordenadas x e y. Como eu usei o eixo y passando pelo centroide de todas elas, o x é 0 para todos os elementos. E o y eu apenas fiz aí a soma. O primeiro aqui é a metade, 25, o outro eu somo essa distância toda aqui até a metade desse 110, que seria 55, somando com 50, né? E me daria aí 50 mais a metade, que dá o 105, e por último, somando mais esse pedacinho de cá, que daí o 177,5. Muito bem. E eu escrevi aqui do lado, para aqueles que não lembram, qual é o cálculo da inércia de cada um dos elementos. Para o círculo, ele é calculado como π multiplicado pelo diâmetro do círculo a quarta, divididos por 64. E, no caso do retângulo, ele é dado pela largura multiplicado pela altura ao cubo
divididos por 12. Prestando atenção aqui, que aqui é muito importante a gente ver quem é o B e quem é o H nessa situação. Então, por exemplo, se eu estou calculando a inércia deste retângulo que está aqui, em relação a esse eixo central, ou seja, o eixo Y, quem vai ao cubo é aquele que dá como eu estou afastado em relação ao eixo. Então, essa distância é que é o meu B, tá certo? É o meu H, perdão, é o quem vai ao cubo. E essa distância é a distância menor, porque ela é linear com essa distância. Então, esse seria o meu B. Se eu agora estou calculando esta inércia aqui em relação a esse sistema de eixo de cá, na verdade, em relação ao centro daqui, porque depois eu tenho que aplicar o teorema dos eixos paralelos, em relação a esse eixo, quem irá ao cubo agora é essa distância aqui, que é a que está me dizendo quanto que eu estou afastado do eixo. Portanto, quem vai ao cubo aqui é a distância de 110. E a largura, o B, é essa pequena distância que é dada por 15. Eu não vou fazer, gente, porque eu fazendo eu sei que eu prejudico aí o andamento de vocês, mas vou indicar todos os passos. Eu primeiro calculo as áreas, depois eu vou acrescentar aqui, eu nem tinha colocado, vou colocar mais uma coluna aqui. Eu vou calcular as inércias em relação ao eixo próprio, a gente chama de inércia 00, que é calculada destas maneiras aqui, ou seja, para os dois círculos e para o retângulo. Muito bem. Agora eu preciso calcular a inércia total. Essa inércia total, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular usando o teorema dos eixos paralelos. Olha, eu estou calculando em relação a esse eixo que está aqui, que eu escolhi. Tá certo? Eu poderia calcular em relação ao centroide. Para calcular em relação ao centroide da figura toda, eu primeiro preciso calcular quem é o centroide, por exemplo, o YC. Como eu faço isso? Eu calculo a soma das áreas, tá certo? E o momento de cada uma dessas áreas. Vou acrescentar aqui. Ou Y vezes a área. Vou colocar aqui. Vezes a área. Certo? Ora, eu coloquei essa coluna aqui eu vou chamar de nessa, porque está aparecendo 1, 0, 0. Né? Mas eu já sei que esse produto aqui, ele vai ser zero, porque toda vez que eu multiplicar x por uma área, eu sei que isso aqui vai dar zero, tá certo? Então, eu só teria a inércia em relação a isso. Logo, eu só calculo o YC, a distância daqui, da base até o C. E aí eu poderia agora calcular todas as inércias em relação a esse sistema de eixo. Como faço isso? Fazendo a inércia própria somada a área vezes a distância ao quadrado. A inércia própria, que já foi calculada aqui neste item, somado com a área deste retângulo vezes a distância ao quadrado. E a mesma coisa com o círculo menor. Tá certo, pessoal? Então, vamos tentar fazer isso aí, porque eu acho que a gente pode ganhar bastante com essa figura. Eu vou deixar aqui um tempo e eu vou calcular e mostrar para vocês daqui a pouquinho qual é a resposta que é dada para esse problema. Tá certo? Então, de novo, deem aquela paradinha aí no vídeo e depois a gente depois tentem fazer e verificar a resposta. Tá bom? Bom, voltei aqui mostrando a vocês como é que eu calcularia. Né? Então, a área do círculo aqui ele é calculada com πd2 sobre 4. Então, eu teria que calcular aqui a área é igual a π vezes o diâmetro do círculo pequeno, que é 35. 35 elevado ao quadrado, tudo isso divididos por 4. Eu calculei a primeira área, que deu 962. A área do retângulo, que é essa aqui,
é 15, que é a largura, vezes o 110. Então, vou calcular aqui 15 vezes 110. Muito bem. E a área do círculo maior, vou repetir a mesma expressão anterior, só mudando o diâmetro. Então, é igual a π vezes o diâmetro aqui, que é 50, elevado ao quadrado, divididos por 4. Bem maior do que o outro. Vou aproveitar e calcular as inércias próprias que estão aqui. Aqui eu vou calcular a inércia somente, vou calcular as duas, né? Para fazer, eu vou fazer. Não, primeiro eu vou calcular aqui os momentos, e depois YC. E depois eu falo das inércias. Eu primeiro vou trocar essas duas colunas aqui. Melhor. Depois eu complemento aqui com tudo. Muito bem, então agora eu tenho a área e tenho a posição x. Vou calcular os momentos. Então é x vezes a área e y vezes a área. Já mostrei a vocês que o x vezes a área é zero, porque todos os valores são zero. Então, 0, 0 e 0. O y vezes a área, não, eu vou fazer, então, seria a área vezes o valor de y. Muito bem, vou repetir isso aqui e já posso calcular o somatório desses momentos, o que me daria essa soma total. E essa primeira resposta, que aliás as duas primeiras eu posso calcular as áreas também aqui. Certo? Então eu teria que a área total é igual a este valor e o valor do YC é o momento divididos pela área total. Então é 85,91 esse valor que está aqui estabelecido. Então, eu tenho aqui 50 e tenho mais 35 subindo aqui, ou seja, tá razoável, né? Porque se isso fosse igual a este aqui, 50 e 50, o centroide estaria no meio, o que daria 50 mais 55, e daria então 105. E eu estou mais puxado para a área, para o fundo, ou seja, para essa área onde tem um círculo maior. 85 parece coerente, não fiz a revisão. Muito bem, então feito isso, está tudo correto. Eu agora vou trabalhar aqui um pouquinho em cima das inércias. Então, primeiro eu vou calcular a inércia própria, e a gente chama ela de... Vou até tirar esse XX daqui, porque, na verdade, eu vou tirar essa coluna e vou usar assim mesmo. Esse aqui é a inércia própria. Vou escrever até aqui em cima. É de cada elemento ao eixo que está passando pelo centroide do elemento. Então, vamos começar com um círculo pequeno. Então, é um círculo como esse. Eu vou calcular desta maneira, πd4/64. Então, em relação a x, e, obviamente, como é uma figura simétrica, e x e y é igual. Então, eu vou colocar aqui que é igual a π vezes o diâmetro, que é 35, elevado divididos por 64. Então, essa é a inércia. No caso do retângulo, vai ser diferente. Então, eu vou logo calcular aqui embaixo. Esse aqui é igual a esse, o y, e aqui eu vou calcular o de baixo, que é a mesma coisa, π vezes o diâmetro, que é 50, elevado à quarta, divididos por 60. Opa, perdão que eu não botei o igual aqui. Aqui. E aqui o y, pela simetria, também é igual. Tá certo? No caso do y é diferente, do retângulo é diferente, né? Porque se eu estou tomando ele em relação ao eixo que passa pelo centroide dele, a altura aqui é que vai ao cubo. Então, vamos fazer aqui em relação a esse eixo, que seria o eixo
x me daria a base, que é 15, vezes a altura ao cubo. Qual é a altura? A altura é essa altura toda, 110 elevado ao cubo, tudo isso divididos por 12. Então, essa é a inércia. Em relação ao eixo que passa pelo centro desse retângulo agora, quem vai ao cubo é a distância 15 e a base é o 110. Então, vou repetir aqui, é igual a 110, que multiplica o 15 elevado ao cubo divididos por 12. Vejam que a inércia é muito menor. Ou seja, em relação a esse eixo, essa área do retângulo está muito mais afastada do que em relação a esse eixo, e é a mesma área. Muito bem, tem uma vontade enorme de sair somando tudo isso, não é isso? Mas não é verdade. Eu agora preciso transferir essa inércia própria para a do centroide, que está a 85,91,477. Muito bem, então eu vou fazer primeiro a soma da área vezes as distâncias ao quadrado. Então, vou botar aqui área vezes dx, e aqui a área vezes, eu acho que eu errei, dy. Vou botar mais um afastamento aqui, depois eu vou fazer os somatórios. Então, agora eu tenho a área, que já está calculada, e eu preciso saber a distância que os eixos estão afastados. Ora, vamos começar com o inferior. O eixo aqui está a 25 milímetros. E o centroide está a 85. Então, basta eu fazer a diferença, 85 menos 50. Então, eu vou escrever aqui entre parênteses para ficar mais tranquilo. Abre parênteses, 85, que é esse centroide. Perdão, que eu tinha que botar um igual aqui. Esse valor menos 25. Certo? Ou seja, essa distância toda menos essa distância de cá. Vou elevar isso ao quadrado e vou multiplicar esse resultado. Então, está aqui a resposta encontrada. Isso, deixa eu ver se eu estou certo, em relação ao eixo X, está certo. Muito bem. Agora, a mesma coisa em relação à distância que eles estão em relação ao eixo de K, ou seja, esse retângulo de K. Eu vou fazer logo em relação a Y. Em relação a Y, aqui é zero, tá certo? Então, isso aqui é zero, porque eles não estão afastados. Aliás, nenhum deles. Então, esse aqui é zero. E esse aqui... Perdão. Agora, então, eu vou fazer deste retângulo aqui. Ele está... O centroide do retângulo, em relação a essa referência, está 50 mais a metade de 110, que é 55, então ele está a 105. Então, eu posso dizer aqui também no retângulo está 105 menos a posição do centroide. Elevo isso ao quadrado e multiplico isso pela área do retângulo. Ao termo. Veja que esse termo é muito maior do que o outro, do que a inércia própria. E agora, finalmente, eu chego à inércia do círculo menor, que seria, então, de novo, qual é a distância desse centroide? Eu teria 50 mais 110,
que é o 165, mas aqui já está aqui, a distância está aqui. Então, vou ter que usar esse valor. Igual a menos este valor que está aqui. Eu podia levar isso ao quadrado e multiplicar pela área. Muito bem. Feito isso, eu agora posso somar a inércia própria com a área, distância ao quadrado, e fazer o somatório total. Então, eu vou fazer agora, nesse cantinho aqui, a inércia, vou chamar de CC. E CC. Como essa aqui não teve nenhuma variação, eu não vou nem considerar. Ela é simplesmente a soma dessas inércias aqui, certo? Em relação ao eixo Y, porque não há variação do centroide. O que há variação é esta aqui. Então, agora eu vou somar isto e seria igual a inércia própria em relação a x, somado com a distância ao quadrado. Faço essa mesma coisa em todos eles e faço aqui o somatório. A inércia y, então, é igual a essa própria aqui, porque não há variação de distância ao eixo, mas essa aqui é igual a esse somatório, que é absolutamente enorme. Vamos ver quantas vezes ela é maior. Eu vou pegar este valor e vou dividir como se fosse... perdão, a soma. Eu tenho que fazer a soma delas aqui. Vou fazer a relação aqui só para ter uma ideia. Este valor divididos por este valor que está aqui. Ou seja, ela é 9 vezes maior, certo? Então, é muito significativa como a inércia ela é aumentada, né? Se eu simplesmente fosse fazer a soma das figuras. Tá? Então, quando eu faço a transferência, eu ganho esses elementos daqui, que são muito grandes, tá certo? Em relação à inércia própria. Bem? Então, deem uma olhada, confiram, não fiz a conferência aqui não, mas vocês podem dar uma olhada para ver se está tudo corretinho. Tá legal? Vamos voltar à nossa aula. Muito bem, pessoal. Usamos esse exercício para fazer ele quase todo completo, com os resultados. Espero que estejam corretos, que vocês também tenham acertado. E vamos dar continuidade, então. Gente, esse aí eu deixei para vocês. Eu nem montei a planilha do Excel, porque é muito semelhante. É o cálculo da inércia agora que eu tenho que transferir. Só que esse caso é um caso um pouquinho mais simples, porque há uma simetria. Eu não preciso recalcular o centroide, uma vez que ele está realmente na metade aqui. Ele está a 220 da base, porque essa peça aqui, ó, é exatamente igual a essa. Então, há uma simetria em relação a esse eixo e também uma simetria em relação a esse eixo de cá. Então, eu vou deixar isso aí para que vocês tentem resolver e encontrem a resposta. Sugiro que façam na planilha do Excel, porque vai ajudando vocês a ganhar mais prática com ele. Muito bem, esse também eu deixei para vocês, é um caso de figura simples, plana, só para vocês fazerem uma recordação das inércias e das áreas de figuras simples. Um círculo aqui e aqui um triângulo, né? Então, eu comporia essa figura da seguinte maneira, para calcular a inércia em relação à área e também a inércia, né? Em relação ao eixo X, o centroide, em relação ao eixo Y, eu usaria esse retângulo todo e extrairia o círculo e este triângulo de cá. Tá certo? Eu queria mostrar a vocês só na planilha, então vou dar uma vinda rápida aqui, aonde eu deixei aqui mostrado na planilha já os elementos da mecânica clássica para vocês olharem. A área do retângulo, a área do triângulo, a área do círculo completo, etc. E também os centroides, as inércias, etc. Deixei aqui montado para vocês fazerem essa continuidade, certo?
Então, voltando aqui à nossa aula, próximo também deixei para vocês, e é mais ou menos a mesma coisa que fizemos no caso dos dois círculos. Só que aqui eu tenho agora essa figura e estas duas figuras aqui são simétricas. Então, preste atenção, porque o que eu faço com uma eu já fiz com a outra. E, obviamente, está se desprezando esses arredondamentos aqui, ou seja, esses adoçamentos, que são, na verdade, para redução de tensões, mas na figura que não tem essa intenção, é só para calcular as inércias mesmo, centroide de área, inércias, se vocês a serem desejadas, até aqui não está escrito para calcular inércias, mas seria muito interessante que vocês calculassem. Então, com isso, eu acho que seria muito legal que vocês pudessem trabalhar no Excel também. Bom, por último, acho que essas figuras aqui, eu queria deixar, não é por último, ainda tem mais um, mas esse aqui eu queria olhar com vocês. Porque se eu olhar essa figura, são 4 círculos, eu posso imaginar que são as 4 colunas de uma semissubmersível cortadas. Ou seja, é a linha d'água de uma semissubmersível com 4 colunas, de uma plataforma semissubmersível. Então, eu vejo exatamente assim o corte, a interseção entre a coluna da plataforma e a linha d'água. Então, eu vejo 4 círculos. E eu preciso, então, calcular a inércia, não só a área, que seria 4 vezes a área de um círculo, mas também a inércia, que eu posso, então, agora usar o mesmo conceito, que é o πd4 sobre 64, que eu preciso transladar para o eixo associado. Então, eu deixei aqui, vamos resolver, mas vou deixar para vocês darem uma olhada, porque é simples, mas é importante que se calcule. Os diâmetros das colunas eu tentei usar de uma semissubreal, 16 metros, e a distância entre os eixos desse até aqui, né? Na verdade, é esse D aqui, né? Então é simétrico, então é o mesmo D, 35 metros, ou seja, daria uma distância de coluna a coluna de 70 metros de comprimento. Então, eu tenho que só compor isso. As áreas são bem simples, o centroide está aqui, né? Não tem dificuldade, porque pela simetria, e o que eu calculo para Y é a mesma coisa que eu calculo para Z, porque essa figura é simétrica, então não preciso fazer grandes contas, é uma repetição, mas é interessante vocês montarem aí no Excel. Bom, por último, essa figura que eu deixei para vocês calcularem também o centroide e poderiam calcular também as inércias, porque são só figuras que nós já falamos e comentamos com vocês. Mas eu queria mostrar aqui, mais do que isso, estou deixando também montado lá na tabela do Excel para vocês, mas eu queria comentar como uma figura simples, que a princípio sim parece sem nenhuma importância, apenas um cálculo simples, como é que ela pode representar alguma coisa significativa. Então, eu deixei aqui e fiz uma cópia aqui na... Veja bem, essa figura que eu estou pedindo que vocês calculem e o centro e as inércias, veja como ela é bem semelhante aqui à figura se eu cortasse aqui no meio, e essa é a parte do casco de um SWAT ou mesmo de um catamarã, bem parecida. Olha aqui, tá certo? De um SWAT é semelhante demais, né? Mas poderia ser bem aproximado se essa parte central aqui fosse um pouco maior, né? De um catamarã. Então tem a ver a gente calcular essas áreas, esses centroides e essas inércias. É claro que no caso dos catamarãs, as figuras das áreas aqui costumam ter a forma de navio, o que dificultaria. Não seria mais um retângulo, mas eu teria que fazer um processo de integração para calcular essas áreas. Mas, de qualquer maneira, a visualização, o esquema é muito semelhante. E veja que aqui eu estou usando a simetria. Claro, eu vou partir ele no meio aqui, o casco é simétrico, então eu vou calcular só um lado, multiplicar por 2, quando eu tiver que fazer assim.
tá certo? Então, para vocês fazerem o mesmo tipo de cálculo, eu estou passando a planilha para vocês também, está no material, então vocês podem usar e calcular e fazer essa observação, que é muito semelhante aí ao SWOT e parecido assim um pouco com o catamarã, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, visto isso, essa semelhança aí com os cascos de embarcações de transporte passageiro, entre essa figura que foi dada para vocês calcularem como exercício, é muito semelhante com o barco mais real, com o modelo, essa também é muito semelhante, né, para vocês usarem como se fosse uma balsa de casco duplo, por exemplo. Muito semelhante. Eu posso até, nesse cálculo aqui, desprezar esse arredondamento, que nós chamamos de bojo, no caso de um casco, mas ele é muito semelhante, né? Eu posso usar isso como uma aproximação bastante razoável. Está aí também como um exercício. O que eu estou querendo mostrar é que o real, ele muitas vezes é modelado de uma forma assim, mais simples, e a gente consegue, então, fazer cálculos bastante razoáveis e uma visualização do que seria o caso real. Muito bem, gente. Chegamos ao final desse módulo. Espero que tenham gostado, tenham feito uma revisão aí desse conteúdo para a gente poder, na próxima aula, no próximo vídeo, entrarmos já nos conceitos da estabilidade. Nós ainda vamos ver um pouquinho sobre peso, movimentação de pesos a bordo, etc., que eu considero que são muito importantes para a estabilidade, mas já estamos caminhando para o nosso tema central, que é a estabilidade de embarcações. Então, tá bom. Até o próximo.